Irei falar da história do Flamengo Futebol Clube. Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo. Torcedor Flamengo, rubro-negro, mascote urubu e urumbinha, rival principal Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Fundação 15 de novembro de 1895. Mando de jogo Maracanã, capacidade 78.838. Presidente Rodolfo Landim. Treinador Jorge Jesus. Patrocinador BS2. Material Adidas. Competição Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Carioca Série A, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Copa da Libertadores, Recopa Sul-Americana. O Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido simplesmente como Flamengo, é popularmente pelos apelidos de Mengo, Mengão e Fla. É uma agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, fundada no bairro do mesmo nome, para disputas de remo. Em 17 de novembro de 1895, tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, especialmente pelo futebol, ter como suas cores tradicionais o vermelho e o preto e como seus maiores rivais esportivos o Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Dentre suas maiores glórias de futebol, destaque suas conquistas da Copa Intercontinental, o único time carioca a ter conquistado um título de dimensão mundial, conhecido pela FIFA, e das Copas Libertadores da América de 1981 e 2019, o único time carioca a ter conquistado por 2 vezes, além de uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Mercosul e uma Copa Internacionais de Clubes Brasileiros. A nível nacional, o Flamengo é, por decisão judicial e em seguida pela CBF, oficialmente detentor de 6 títulos do Campeonato Brasileiro: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019. Além da controversa Copa União de 1987, 3 títulos da Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Copa dos Campeões. Estas 12 conquistas dão ao clube o segundo lugar no ranking de títulos nacionais. Com relação a nível regional e estadual, o clube conquistou um torneio Rio-São Paulo, uma taça dos campeões estaduais do Rio, São Paulo e 35 títulos do Campeonato Carioca, sendo o maior vencedor da competição estadual. Por conta desses resultados, o clube é desde 2017 o líder nacional do ranking Folha, que dá uma pontuação para títulos e vice-campeonatos conquistados pelas equipes, sendo atualmente o segundo clube brasileiro no que diz internacionais. Sem contar os títulos regionais, o quinto clube brasileiro empatado com o Grêmio no que diz respeito ao somatório de títulos nacional e em termos estaduais. É o clube do estado do Rio de Janeiro com maior número de títulos oficiais do futebol, conquistando títulos de todas as abrangências: internacional, nacional e regional e estadual. Entre os feitos, o Flamengo foi eleito o 9º maior clube do século XX. Em levantamento realizado pela FIFA, é um dos 3 clubes do país, ao lado do Santos e São Paulo, que jamais foram rebaixados para a 2ª divisão do Campeonato Nacional, e ao lado do Santos, os 2 únicos clubes a terem conquistado a Copa Libertadores do Campeonato Brasileiro numa mesma temporada, feito este alcançado em 2019. É também ao lado do Atlético Mineiro, Santa Cruz e Arsenal da Inglaterra e Dublin do Uruguai, um dos 5 únicos clubes do mundo que já venceram a seleção brasileira de futebol. Detém junto ao Botafogo a maior sequência invicta do futebol brasileiro, com 52 partidas em 1979. Foi pelo primeiro clube do Brasil a atingir a marca de 1.000 jogos na 1ª divisão do Campeonato Nacional, em partida realizada contra o Santos, em 27 de junho de 2009. O Flamengo é o clube de futebol mais popular do Brasil, com uma única torcida estimada em 40,4 milhões de torcedores espalhados por todas as regiões do Brasil. Segundo o levantamento conduzido pela agência de marketing desportivo Geraldo Molina Euroamérica, o Flamengo é, em números absolutos, o clube de futebol com maior número de seguidores em todo o mundo.
Em razão da força de sua torcida, é o clube brasileiro que mais recebe valores de direitos de transmissão. Desde 2018, o Flamengo é considerado o clube mais valioso do Brasil, tornando-se em 2019 o time mais valioso da América do Sul, além de ser o 70º time de futebol mais valioso do mundo, avaliado em mais de 145 milhões de euros. Além do prestígio que o futebol, o Flamengo também se destaca em outras modalidades esportivas, coletivas e individuais, notadamente no remo, no polo aquático e no basquetebol. Neste último é um dos clubes mais tradicionais do país, tendo sua equipe de basquetebol masculino conquistado 45 títulos estaduais, 7 títulos brasileiros e um campeonato sul-americano de clubes campeões, uma Liga Sul-Americana, uma Liga das Américas e um campeonato mundial interclubes. A origem. Em fins do século XIX, o remo dominava o Rio de Janeiro. O futebol começava apenas a aparecer em alguns clubes, mas ainda era olhado com certo temor, pois não estava sendo recebido com entusiasmo pela sociedade carioca. A criação de um grupo organizado com o objetivo de disputar competições de remo com clubes de outros bairros surgiu entre jovens do bairro do Flamengo, no Café Lamas, no Largo do Machado. Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha, Felisberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Espíndola e José Félix da Cunha Menezes compraram um barco, chamaram-no de Perusa e o reformaram. Em 6 de outubro de 1895, os antes citados, juntamente com Maurício Rodrigues Pereira e Joaquim Bahia, saíram da Ponta do Caju e, com o tempo desfavorável, foram rumo à praia do Flamengo. Mas o vento fez o barco virar. Bahia nadou até a praia para conseguir ajuda e chegou algumas horas depois. Mas a chuva parou rapidamente e outro barco, o Leal, resgatou os jovens e o que tinha restado da Perusa. Então foi iniciada uma nova reforma da embarcação, mas ela foi roubada e desapareceu. A fundação. Um novo barco foi comprado e recebeu o nome de Cira. Na noite de 17 de novembro de 1895, muita gente estava em um dos corredores da casa número 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros morava num dos quartos. Lá, há muito tempo, haviam abrigado Perusa e agora aguardavam Cira. A reunião teve por objetivo a fundação do Grupo de Regatas do Flamengo. Naquela mesma noite foi eleita a primeira diretoria. Domingos Marques Azevedo, presidente, Francisco Lúcio Colas, vice-presidente, Nestor de Barros, secretário, Felisberto Cardoso Laporte, tesoureiro. Além de eleitos, foram destacados como sócios fundadores José Agostinho Pereira da Cunha, Napoleão Coelho de Oliveira, Mário Espíndola, José de Maria Leitão da Cunha, Carlos Sardinha, Maurício Rodrigues Pereira, Desidério Guimarães, Eduardo Sardinha, Emido José Barbosa, José Félix Cunha Menezes, George Leuslinger, Augusto Lopes da Silveira, João de Almeida Lustosa e José Augusto Chairó, sendo que os 3 últimos faltaram à reunião, mas foram considerados sócios fundadores. As cores iniciais foram azul e ouro, em listras horizontais bem largas. Entretanto, em 1898, por proposta de Nestor de Barros, houve uma mudança para os atuais, vermelho e preto. Novos barcos foram sendo comprados e o Mengo começou a destacar-se nas competições. Na regata, o Campeonato Náutico do Brasil, no dia 5 de junho de 1898, conquistou a sua primeira vitória com Irerê, uma baleira a 2 remos.
Anteriormente, o Flamengo só havia obtido colocações secundárias e muitos segundos lugares que lhe valeu, inclusive o apelido de Clube de Bronze, o mais querido do Brasil. Em 1927, um concurso promovido pela Água Mineral Salutans e pelo Jornal Brasil objetivou eleger o clube mais querido do Brasil. O torcedor deveria escrever o nome do seu time favorito no rótulo de garrafa d'água ou no cupom impresso no jornal e enviá-lo preenchido para a sede de Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. O vencedor levaria para sua sede a portentosa Taça Salutares e o título de clube mais querido do Brasil. Ao final da apuração, o Flamengo somou 254.850 votos e venceu a disputa. Atualmente, a Taça Salutans é exibida em local de destaque, na sala de troféus do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo ladeada pela Copa Libertadores da América e pela Taça Intercontinental de 1981. Outro fator que ajudou a popularizar a força do Flamengo pelo país foi a Segunda Guerra Mundial, como o posicionamento do Brasil como aliados dos Estados Unidos. Foram construídos na cidade de Natal, Rio Grande do Norte e Belém, Paraíba, pelos americanos, 2 antenas de alta captação para pegar sinais enviados dos navios inimigos. Na época, com o Rio de Janeiro como capital do país, a importância do que acontecia com terras cariocas era muito alta. Além disso, o rádio era o meio de comunicação mais utilizado para notícias e, claro, transmissão de esportes. Dessa forma, as vitoriosas campanhas rubro-negras nos estaduais do começo da década de 40 se alastrou, ajudando a popularização do clube. O início do futebol do Flamengo. A partir de 1902, o Remo passou a dividir com o futebol a preferência popular. Assim, os associados Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol, e os clubes da Laranjeiras vieram para o rubro-negro a fim de acompanhar as regatas. Alberto Borgetti representava pelo bom exemplo, pois pela manhã remava pelo Flamengo e à tarde jogava pelo seu clube, o Fluminense. Entretanto, em 1911, houve a cisão no Fluminense e muitos jogadores do tricolor vieram para o rubro-negro, resolvendo em assembleia no dia 8 de novembro de 1911 fundar um departamento de esportes terrestres, com Alberto Borgetti na direção. A briga entre Oswaldo Gomes e muitos dos jogadores do primeiro quadro do Fluminense foi a razão da discórdia. Originalmente, pensou-se em uma simples adesão ao Botafogo, mas com o Alvinegro na época era o grande rival do tricolor carioca, a ideia foi logo descartada. Em seguida, consideraram a ideia de reforçar o já estabelecido Paysandu, mas também foi vetado, uma vez que o clube era composto exclusivamente por ingleses. Finalmente surgiu a ideia de Borgetti de criar uma seção de futebol no Flamengo. A proposta foi aprovada, consagrada na Assembleia do Clube, realizada no dia 8. Títulos: Salas de troféu do Flamengo. Copa Libertadores 1981 e 2019, Copa Mercosul em 1999, Recopa Sul-Americana 2020, Copa de Ouro Nicolas Leoz, 1996, 6 Campeonatos Brasileiros, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, Copa União, 1987, Copa do Brasil, 3, 1990, 2006, 2013, Supercopa do Brasil, 1, 2020, Copa dos Campeões, 2001, Torneio Rio-São Paulo, 1961, Taça dos Campeões Estaduais, Rio-São Paulo, 1955. Campeonato Carioca, 35. Taça Guanabara, 22. Taça Rio, 9. Copa Rio, 1. Torneio Início, 6. Nota: depois de diversos anos de brigas judiciais, quem era de fato o campeão daquela edição
do Campeonato Brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em ação transitada em julgado em março de 2018, definiu o Sport como legítimo campeão de 1987. Porém, a CBF, pelo menos a partir de 2011, defende a divisão de títulos, quando é uma solução publicada pelo então presidente Ricardo Teixeira, que disse: foi passada a limpo o futebol brasileiro. E que queria homenagear todos os jogadores da campanha de 87 e o técnico Carlinhos. Vocês são agora os legítimos campeões de 87. O Flamengo tem direito a 6 títulos de campeonato brasileiro. Resolução esta que foi revogada meses depois pela CBF, que acatou a 10ª Vara da Justiça Federal de primeira instância na seção judiciária de Pernambuco, que considerou ilegal a divisão de títulos. Em 2015, novamente dividiu o título em seu guia oficial em 2012. Alegou erro no material enviado à gráfica, porém cabe observar o reconhecimento de títulos pela CBF vinha através das resoluções da presidência da mesma, não através do guia do Campeonato Brasileiro. O referido guia traz inclusive uma seção de bibliografia que constam fontes externas, que não são documentos oficiais da CBF. Em 2019, após a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, a CBF, em nota publicada à imprensa, disse que acatava a decisão do STF, reconhecido oficialmente o esportivo. O Flamengo é merecedor da designação de heptacampeão brasileiro. Campanhas de destaque: Mundial Interclubes Continental, 1981. Copa Libertadores da América, 1981-2019. Copa Sul-Americana, não tem. Copa Mercosul 1, em 1999. Copa de Ouro Nicolas Leoz, 1996. Recopa Sul-Americana, 2020. Esse vídeo foi feito pelo canal Fute Brasil Top de como surgiu o Flamengo e a história do Flamengo Futebol Clube. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe o like maroto no vídeo.